Olá pessoal, meu nome é Lilian, eu sou aluna do curso de Pedagogia, estou cursando o 4º período. Essa é uma atividade da disciplina de alfabetização e letramento e consiste no desenvolvimento de uma sequência didática. Sequência didática essa que foi desenvolvida para alunos do 1º ano do ciclo inicial de alfabetização. O tempo de duração é de 60 minutos para cada aula e o texto do livro escolhido é Fome Danada, de Ana Maria Machado e Cláudio. Nessa sequência, nós estamos trabalhando os eixos compreensão e valorização da cultura escrita, apropriação do sistema de escrita, leitura, produção de textos escritos e desenvolvimento da oralidade. Os objetivos são identificar e trabalhar as dificuldades apresentadas na leitura, na escrita e na oralidade, ampliar o vocabulário oral e escrito e identificar os conhecimentos prévios dos alunos, organizar e estimular o pensamento lógico, a construção de palavras e a capacidade de atenção e concentração, introduzir, retomar e consolidar os conteúdos trabalhados diariamente em sala de aula, na intenção de melhorar o desempenho dos alunos e reduzir as diferenças de aprendizagem. No desenvolvimento, no primeiro dia, trabalharemos o eixo desenvolvimento da oralidade. Nessa etapa inicial, o professor fará a apresentação do livro literário escolhido para desenvolvimento da sequência e trabalhará o eixo oralidade, permitindo aos alunos uma participação ativa na aula. O professor informará as crianças que nessa aula não farão a leitura do livro, apenas irão conversar sobre ele e tentar descobrir do que se trata. Inicialmente, o objetivo é identificar os conhecimentos prévios dos alunos em relação ao livro. Na apresentação do livro literário, alguns questionamentos serão lançados, estimulando a participação de todas as crianças. Alguém já leu esse livro? Qual o título do livro? E o autor? Antes de fazermos a leitura, o que você imagina dessa história? Quem seria o personagem principal? E por que vocês acham isso? No segundo dia, nós iremos trabalhar o eixo leitura e desenvolvimento da oralidade. Organizar as crianças em um círculo para facilitar a visibilidade e a participação de todas. Retomar a discussão da aula anterior e relembrar o título e o autor do livro escolhido. Antes de realizar a leitura, pedir às crianças para prestarem bastante atenção em quem participa da história, como são os personagens, onde a história acontece e o que acontece. Em seguida, o professor deverá fazer a leitura, trabalhando a entonação da voz, com o objetivo de estimular a criatividade e a imaginação das crianças. Ao final da leitura, solicitar que as crianças identifiquem os personagens e falem sobre eles, suas características, o que gostam, o que fazem. Após essa participação das crianças, o professor deverá estimulá-los a fazer o reconto da história. No terceiro dia, será trabalhado o eixo compreensão e valorização da cultura escrita. Nessa etapa, o professor irá desenvolver com os alunos uma atividade que promoverá o conhecimento e a valorização dos diversos usos da escrita na sociedade cotidianamente. E, através dos conhecimentos já existentes, fará a mediação dos novos. Os alunos serão organizados em círculo e, no centro deste, o professor disponibilizará uma folha de papel craft e pincéis. A fim de identificar os conhecimentos prévios, o professor inicia com alguns questionamentos. Vocês já saíram para jantar, almoçar ou lanchar fora de casa? Onde fazemos isso? Qual o nome dos lugares que servem essas refeições? Esses lugares têm identificações? Que tipo de identificações? Nesse momento, o professor irá sugerir que escrevam no papel o nome desses estabelecimentos conforme se lembram de terem visto escrito em placas. Em seguida, o professor perguntará aos alunos que tipo de comida é servida nesses lugares e como as pessoas são informadas disso. E com a ajuda do professor, os alunos utilizarão o papel e os pincéis para fazer um menu. No quarto dia, trabalharemos o eixo
Apropriação do sistema de escrita. Nessa etapa, o professor irá propor às crianças uma atividade em folha impressa. Nessa atividade, constará parte da história do livro e os alunos serão orientados a colorir todos os espaços existentes entre as palavras, identificando cada palavra, seu início e seu fim. Em outro exercício, os alunos serão estimulados a separar as palavras em sílabas. Irão colorir cada sílaba, de uma cor diferente e depois escreverão essas palavras separadamente por sílabas. E para finalizar a atividade, em um último exercício, o professor irá propor às crianças recortar de revistas letras escritas de diferentes formas: maiúsculo, minúsculo, letra de forma, letra cursiva, e em seguida eles farão a colagem. No quinto dia, teremos o eixo Produção de Textos Escritos. Nessa etapa, o professor irá desenvolver com os alunos alguns gêneros textuais. Inicialmente, irá perguntar se sabem o que é um gênero textual e, após a explicação, perguntará quais os gêneros textuais eles conhecem. Retomando o trabalho com o livro literário, o professor deverá perguntar aos alunos quais comidas aparecem na história e depois propor que, com a ajuda de todos, escrevam uma receita. Aí os alunos poderão escolher das receitas que são mencionadas no livro, como por exemplo a feijoada, o bolo de nata. Depois dessa sequência, teremos a avaliação, que será realizada através do entendimento do aluno sobre cada etapa desenvolvida, os temas propostos e a execução de cada atividade. O processo de avaliação servirá para a análise do grau de leitura, escrita e oralidade dos alunos, a fim de possibilitar as intervenções necessárias.